Sr. Professor, muito obrigado. Antes de mais, gostava de agradecer, obviamente, o convite, juntar-me à saudação inicial protocolar com que o Sr. Professor iniciou estas jornadas, agradecer ao CIDEF, ao IDEF, esta organização, e dizer que, de facto, foi com muito entusiasmo que abracei este convite e de forma, se calhar, um bocadinho temerária, porque confesso que depois de ter dito que sim ao Sr. Professor, pensei, e agora o que é que eu faço? Não é? Como é que em tão pouco tempo conseguimos lançar o tema? Soube depois que falaria antes do Sr. Dom Manuel Clemente, o que é uma considerável vantagem, porque Roma locuta causa finita e por isso, depois do Sr. Dom Manuel Clemente, torna-se muito mais difícil dizer o que quer que seja. Esta é uma missão impossível, tentar em pouco tempo introduzir a doutrina social da Igreja. Por isso, a minha intervenção será necessariamente esparsa e terá por objetivo sinalizar aquilo que poderão ser linhas do debate seguinte e da conversa seguinte. Quando falamos de doutrina social da Igreja, temos todos mais ou menos a noção de que estamos a falar de um corpo doutrinal que corresponde a um ensino do magistério católico sobre a relação dos fiéis cristãos e dos homens de boa vontade com a vida social e com a vida em sociedade. Não é? Teríamos talvez a ideia de que, com esta introdução, vale a pena sublinhar que a doutrina social da Igreja é, em bom rigor, tão antiga quanto a própria Igreja, ou tão antiga quanto o próprio Evangelho. Isto é, encontramos no corpo doutrinal os aspectos de doutrina social da Igreja na patrística, na escolástica teológica, nos grandes doutores, embora, de facto, o século XIX surge como uma forma substancial, se quisermos, de doutrina social, na medida em que a questão social e a contingência própria do século XIX permitiram estruturar ou sistematizar um conjunto de ensinamentos que, em bom rigor, não foram invenção oitocentista, mas que foram, de algum modo, expressos e estruturados por essa altura. Por isso, o século XIX, a questão social, os primeiros 100 anos, dão, de alguma forma substancial à doutrina social da Igreja, mas não são a sua causa material, usando uma terminologia assim um bocadinho mais metafísica. Não é? E essa forma substancial encontra-se, fundamentalmente, no conjunto das fontes da doutrina social da Igreja, que iria aqui convosco recordar muito rapidamente. Basicamente, o corpo da doutrina social da Igreja, como todos sabemos, corresponde a um conjunto de encíclicas e documentos do Magistério que começam com Leão XIII, em 1891, com a Rerum Novarum. Não é? Temos, então, os problemas históricos da Revolução Social, industrial, o problema da situação do chamado proletariado, não é? Sempre com piada, que algumas palavras já estão muito datadas. No outro dia, um dos meus filhos perguntou-me: "Oh pai, o que é um proletário?" O que, de facto, fiquei com a consciência de que não era imediatamente acessível a esta nova geração dos meus filhos, esse conceito. Com Pio XI há fundamentalmente quatro documentos que são fundamentais. Não é? O 40º Annum, em 1931, que surge no contexto da Depressão de 29 e das grandes mudanças sociais do primeiro vinténio do século XX. Não é? Temos depois, curiosamente, duas encíclicas que não estão em latim, isto é, que as conhecemos pela sua língua vernácula, uma italiana de 1931, Nona Aviano Bisogno, que está diretamente associada à condenação do regime fascista e que teve italiano e que teve como uma consequência logo imediata a supressão em Itália das liberdades associativas das juventudes católicas. Teve-se ainda, 5, 6 anos depois, em 1937, com profunda preocupação, não é? O Mit Berner Sorge alemã sobre o totalitarismo alemão e a Divini Redemptoris de 37 sobre o comunismo. Os grandes sistemas políticos ideológicos do século XX estão nesta década de 30 mais ou menos tratados, entre 30 a 40. Segue-se com Pio XII, que não tem propriamente... tem imensas mensagens, radiomensagens, né, dos anos 40, que surgem, um em comentário da Rerum Novarum, outras sobre o exercício da democracia.
Com João 23, já estamos às portas do concílio, com João 23 temos duas encíclicas fundamentais, não é? Mater et Magister e Pacem in Terris, não é? A primeira sobre o cristianismo e o progresso social, a segunda sobre direitos humanos, convivência social e a paz. Chega ao ensino conciliar e além de muitos outros documentos sobre a liberdade religiosa, sobre a atuação dos cristãos leigos, sobre a educação, é comum referir-se a Gaudium et Spes como constituição apostólica, se não estou em erro, ou pastoral, conciliar paradigmática de um ensino doutrinal, da doutrina social do concílio. Com Paulo VI temos uma sistematização, um certo aprofundamento do ensino já anterior com a Popularium Progressio, sobretudo, e depois com a 80ª Adveniens de 1971 já. Bem, e com João Paulo II, eu acho que não vale a pena citar, porque temos um conjunto muito grande de documentos sobre a doutrina social da Igreja, com a Laborem Exercens, a Solicitudine Rei Socialis, a centésimos anos, já uns 100 anos depois, um conjunto de outros documentos que, não sendo formalmente doutrina social da Igreja, têm muitos reflexos, desde a Familiaris Consórcio, outros ensinamentos sobre o Evangelho da Vida e por aí adiante, que têm claros reflexos no entendimento sobre a doutrina social da Igreja. Há duas importantes instruções feitas no reinado de João Paulo II, especialmente importantes também sobre a doutrina social da Igreja, que tem que ver com a teologia da libertação, que com a Libertatis Nuncius e Libertatis Conscientia, em que era perfeito para a congregação, como sabem, o que veio a ser depois Bento XVI. E depois, com Bento XVI, temos Caritas in Veritate, de 2009. Feita esta visita guiada e rápida, para não esgotar muito mais tempo, havia assim 3 ou 4 pontos que eu deixaria à consideração de todos e que são os seguintes. A primeira ideia é que a aproximação à doutrina social da Igreja, para ser intelectualmente honesta sobre o meu ponto de vista, exige que se reconheça que não estamos perante um sistema ideológico de natureza sociopolítica. Isto é, a doutrina social da Igreja não é uma reflexão da ideia para justapor à sociedade e conseguir moldar a realidade de acordo com uma determinada ideia pré-concebida. Como sabem, um dos grandes problemas das ideologias, sejam eles quais forem, é que quando entram em confronto com a realidade, quando a realidade não está de acordo com a ideia, não é a ideia que está mal, é a realidade que está mal e por isso é preciso mudá-la. Não é? Toda a ideologia fortemente interventiva, porque não nasce da realidade, basicamente. Por isso, não estamos a falar de uma estrutura ideológica. Isto é importante porque todos nós teremos categorias pré-compreensivas da doutrina social da Igreja que nos ajudam ou que nos levam a olhar para ela com categorias de outra estrutura de pensamento. Não é? Com a direita-esquerda, com o liberal-conservador, que são categorias oriundas de outros sistemas de pensamento e que depois não quadram naquilo que é a doutrina social da Igreja, ou são fatos feitos para outra medida e que, à pressão, queremos impor neste corpo doutrinal. E por isso vale a pena não esquecer, quando falamos de doutrina social da Igreja, este é um ponto que também acho que é importante, estamos a falar fundamentalmente de teologia moral. Quando escavamos um bocadinho na doutrina social da Igreja, o que está em causa é a moral cristã. O que está em causa, se quiserem, é, de novo, aquela velha pergunta: o que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Isto é, o que é que eu hei de fazer de bom? Isto é importante porque, de algum modo, a doutrina social da Igreja nasce como uma consequência da noção cristã de redenção aplicada à relação. Isto é, o sujeito redimido, porque está em relação e porque constrói relação, desde os níveis sociais mais básicos, familiares, aos níveis mais das sociedades perfeitas mais abrangentes, é por aí e é nessa dimensão que atua. Por isso, fundamentalmente, o que temos é teologia moral. Depois, outra ideia que acho que valeria a pena é esta noção. Para compreender a doutrina social da Igreja,
exige-se que se consiga ver esse corpo doutrinal a partir de dentro. E a partir de dentro implica compreendê-lo na sua dinâmica própria, na sua representação valorativa própria. Se quisermos, usando uma linguagem de um civilista, é preciso respeitar a identidade dos sistemas, diriam alguns cultores de direito privado. Isto significa o quê? Que compreender a doutrina social da Igreja desligada daquilo que é o mistério pascal da fé católica, ou da fé cristã em geral, dá buraco, porque não a iremos compreender. Faltar-nos-ão dados hermenêuticos básicos para conseguir perceber o que está em causa. A doutrina social da Igreja é, de facto, inseparável da noção de redenção, da noção de graça, da noção de salvação. Outro ponto que me parece sempre interessante sublinhar, e prometo que estou quase a acabar, outro ponto que me parece sempre importante sublinhar é que, na proposta da doutrina social da Igreja, a sua eficácia ou o seu sucesso só pode nascer a partir das bases. Isto é, entender a doutrina social da Igreja como uma ação do magistério ou da hierarquia destinada a uma conformação da vida social é muito redutor. A doutrina social da Igreja, ou a eficácia da doutrina social da Igreja, vencerá ou implementar-se-á pela liberdade individual e responsável de cada sujeito, de cada cristão, ou de cada homem de boa vontade, se quisermos utilizar uma expressão. Isto é importante porque quando não foi assim ou quando não é assim, as coisas correm mal. Há sempre tensões. Isto tem que ver também com outra característica da doutrina social da Igreja, que é a sua poliformia. Porque estamos a falar de um conjunto articulado de princípios, valorações, critérios, a doutrina social da Igreja é suscetível de concretizações históricas tão antagónicas entre si, quanto complementares e todas inspiradas no mesmo corpo doutrinal. Não há soluções católicas, por assim dizer. A doutrina social da Igreja não dá soluções católicas. E por ser perfeitamente possível, saudável e plural, que, inspirando-se no mesmo corpo doutrinal, surjam soluções técnicas concretas absolutamente opostas, que valem o que valerem os seus critérios práticos e que nenhuma delas é a solução católica, embora todas elas se inspirem naquilo que é a doutrina social da Igreja. Por isso, parece-me a mim que tentar catalogar como católico ou como de doutrina social da Igreja uma determinada solução concreta é quase um totalitarismo, ou é perto de um totalitarismo. O que leva a uma enorme responsabilidade da liberdade dos cristãos, porque de facto ninguém soluciona problemas sociais com chancela católica. Soluciona-os com a sua própria chancela e com a sua própria liberdade individual, inspirada, de facto ou não, na doutrina social da Igreja. Um outro ponto que eu gostava de chamar a atenção, mais dois, e termino, é o seguinte. A doutrina social da Igreja tem uma facilidade muito grande de gerar consensos. Mas, ao mesmo tempo, esses consensos escondem um grave perigo, sob a minha perspectiva, que é o perigo de ter uma mão cheia de nada. Lembro-me sempre, quando foi eleito o Bento XVI, os órgãos de comunicação social, como é normal, perguntaram aos diversos atores políticos o que é que desejavam e o que é que esperavam do futuro Papa. E foram um ator político mais à direita, e o ator político disse algo como: bem, eu espero que o futuro Papa tenha atenção aos mais pobres e desfavorecidos, à justiça social, ao progresso, à harmonia e à defesa da dignidade da pessoa humana. É bonito. E depois foi o mais à esquerda, e creio que não era o Sr. Professor Francisco Louçã, que disse mais ou menos: bem, a dignidade da pessoa humana,
o progresso social, a justiça social, a atenção pelos mais pobres, o desequilíbrio das igualdades. E quem estivesse de fora ficava absolutamente convencido que aqueles dois sujeitos ou eram do mesmo partido político, ou tinham lido a mesma cartilha, ou eram profundamente amigos. Não é? Quando, de facto, se sentavam cada um no extremo do Parlamento. Isto porquê? Porque, de facto, o discurso da doutrina social da Igreja é capaz de gerar um conjunto grande de consensos naquilo que são um conjunto também muito aberto de princípios. Mas estes consensos podem esconder, de facto, uma mão cheia de nada, isto é, uma ausência de substância, porque a verdade verdadeinha é que não sabemos muito bem o que é a dignidade da pessoa humana, mas é sempre bonito saber, não é? Isso dos pobres é muito interessante, estamos todos de acordo, mas o que é um pobre e o que é a realidade da pobreza, também não nos vamos daqui avançar. O que é que eu quero dizer com isto? Corremos o risco de utilizar a doutrina social da Igreja como um conjunto de tópicos que são de fácil consenso na retórica porque estão sem músculo, sem musculatura no discurso. Alguém dizia, nesta casa, um professor de Direito Privado dizia que o século XX e XXI tinha sido aquele onde mais se tinha falado da pessoa e onde menos se sabia o que era a pessoa. Não faltam textos normativos a proclamar a dignidade da pessoa humana e talvez nunca soubéssemos em época histórica o que é tão pouco para a dignidade da pessoa humana, por exemplo. Esse parece-me que é um claro desafio quando se coloca ou quando falamos sobre a doutrina social da Igreja, que é superar de algum modo aquilo que são os fáceis consensos de noções de enquadramento para procurar aquilo que de facto são realidades dialéticas e substanciais. E por outro lado também parece-me que há uma linha que vale a pena refletir, que é, sobretudo, se bem vejo depois de João Paulo II, que é um apelo constante da doutrina social da Igreja para uma antropologia forte, para temas de antropologia. Isto, claramente, com João Paulo II, não é? Com Bento XVI, igualmente. Não é? Isto, eu recordo-me quando saiu a encíclica Caritas in Veritate, estávamos em 2009, não é? Por isso a crise do subprime tinha rebentado há pouquíssimo tempo, os mercados financeiros já percebíamos que isto ia correr tudo muito mal, e sai uma encíclica social, e eu confesso que a minha primeira reação, penitenciando-me, foi, bem, deve ser mais do mesmo. E quando começámos a ler a encíclica, apercebemos que há uma estrutura de pensamento antropológico por detrás do ensinamento eventualmente social, sobretudo a trabalhar a categoria da relação, que é profundíssima. Por isso há um acentuar da dimensão antropológica na doutrina social da Igreja, no sentido de dizer, meus caros, isto não é um problema de opção A ou opção B. Isto é um problema de compreensão e de ideia do que é o homem. E de uma concepção do que é a pessoa humana que estará por detrás. E esta tendência parece-me que se irá manter claramente com o atual Papa, que na exortação apostólica do Evangelii Gaudium diz logo, no ponto 55, algo que passo a citar. A crise financeira que atravessamos faz-nos esquecer que, na sua origem, há uma crise antropológica profunda. A negação da primazia do ser humano. A crise mundial, que investe as finanças e a economia, põe a descoberto os seus próprios desequilíbrios e, sobretudo, a grave carência de uma orientação antropológica que reduz o ser humano apenas a uma das suas necessidades, o consumo. O acentuar de que a doutrina social da Igreja tem que ter uma antropologia forte na sua explicitação, parece-me que é uma linha de diálogo neste início de milénio. Que é, sem dúvida, esta antropologia forte será novamente um ponto de consensos e de dissensos no diálogo com o mundo da cultura e no diálogo com as outras ciências, mas que será, sem dúvida, um desafio e um desafio grande numa faculdade de Direito. Muito obrigado.
Justo.